Então, meus queridos irmãos, um bom dia, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada coração, a cada um dos amigos, irmãos e familiares que irão assistir esse vídeo. Que o Senhor possa realmente falar fortemente através do Espírito Santo em seu coração e no meu coração nessa manhã. Bom, meus queridos, eu estava aqui em casa com os folhetinhos e eu achei um folhetinho aqui muito interessante. Eu gostaria de compartilhar essa história com os irmãos e fazer uma comparação bíblica aqui em relação a tudo isso. Diz assim: na Espanha, dois irmãos cresceram juntos, eram gêmeos e tinham tudo em conjunto. Mas de repente, seus caminhos se separaram. Um aceitou Jesus como seu salvador pessoal e viva em comunhão com ele. E o outro, entretanto, acabou em má companhia, seguiu o caminho do pecado, afundou cada vez mais em culpas e transgressão, até ser preso como um assassino condenado à morte. Um dia, antes da sua execução, seu irmão gêmeo pôde visitá-lo, ainda uma vez na cela de morte. Ele veio e ordenou ao irmão que trocasse rapidamente as suas roupas no final da visita. O assassino deixou a cela, ficando nela o irmão inocente, que foi executado no dia seguinte. E ele tinha deixado uma mensagem ao seu irmão, que agora estava livre. Eu queria morrer por você, pois eu vou para o Salvador, no céu. Mas se você tivesse morrido, na sua situação de perdição, iria para o inferno. Irmãos, que mensagem, história assim, maravilhosa, né? Assim, pela essa atitude desse irmão. E que situação, né? E que reviravolta que teve essa situação. Aqui nós entendemos que dois irmãos que viviam juntos, gêmeos, mas em caminhos distintos, né? Cada um seguiu o seu curso da sua vida. E o irmão que trocou o seu caminho, né? Que trocou com o seu irmão, conhecido da palavra de Deus, ele entendeu que se aquele irmão dele fosse executado, certamente iria perder a salvação e eternamente estaria perdido. Por ele conhecer o Evangelho e ter o amor aquebrantado, o coração aquebrantado, com um desejo tremendo de poder ajudar o seu irmão, ele foi lá, né, com amor inexplicável e trocou com este rapaz e ele foi executado, né? E nós sabemos que essa história ela pode relatar a nossa situação, a nossa vida. Você e eu, nós estávamos ou estamos em muitas situações sentados no banco do réu. Mas um dia, alguém veio nos substituir e sentou em nossos lugares. Eu vou meditar com você aqui nessa manhã em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Sabe quem são esses aí? Que tem essa lista de situações. Às vezes muitos vivem isso aí como um modo de vida. Eu, você, todos nós. Agora vamos aqui em Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. No versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus. Esses somos nós. Nós estávamos sentados nos bancos do réu, nós estávamos condenados, né? Hoje, no mundo moderno em que vivemos, em alguns países do mundo afora que tem pena de morte, execuções hoje por injeção letal, eu não sei ainda se ainda existe cadeira elétrica, né, câmara de gás e outras situações em que o homem, quando ele é condenado à morte. E todos nós merecíamos estarmos sentados no banco do réu. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 e 10 enquadra a nossa história, a nossa vida. Todos nós vivenciamos em um certo momento na vida, ou até mesmo estamos vivendo os dias atuais,
se não for todos esses pecados, a maioria deles fazem parte da nossa história. Quem merecia estar sentado no banco do réu? Jesus? O Pai da eternidade? Ou nós, pecadores e réus? Esse ato desse rapaz foi um ato lindo, maravilhoso, assim, tremendo. Mas ele morreu pelo seu irmão. Pelo seu irmão. Por uma pessoa que estava muito próximo dele. Jesus não. Ele morreu por todos. Você olha na rua um mendigo. Você olha na rua um homossexual. Você olha na rua um traficante. Você olha na rua e vê uma pessoa que nós não damos o mínimo de valor. Jesus morreu por ele. Você olha para um executivo, para um milionário, um multimilionário, um cantor, um jogador, um famoso. Jesus também morreu por ele. E todos nós, todos, fomos destituídos da glória de Deus porque pecamos. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós não merecíamos nem estar vivos, meus amados. Nós merecíamos hoje estarmos sendo condenados devido ao nosso pecado. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas o pecado veio de Adão, o que eu tenho com isso? Nós pecamos todos os dias, meu amado. Nós colocamos a culpa em Adão e esquecemos que nós somos pecadores, que nós estamos enquadrados nessa mensagem, nessa palavra. E nós não damos um mínimo de valor, às vezes, porque Jesus fez na cruz. Em Isaías, no capítulo 53, o versículo 4 por diante, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Eu realmente fui tocado por essa mensagem quando eu li ela, essa história desse rapaz, e fazendo essas comparações bíblicas que eu estou passando para vocês. Eu sempre nos meus vídeos eu faço esse apelo para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador. Eu creio que muitas pessoas têm se curvado aos pés de Cristo de verdade, com o coração aquebrantado, entendendo esse ministério lindo de Jesus, tudo que Ele fez por mim e por você. Isso não é brincadeira, meus amados. Era para você estar no banco dos réus, era para mim estar no banco dos réus. Nós estamos no meio de 1 Coríntios, em que esses pecados, muitas das vezes, eles ainda vêm à tona no nosso coração. Mas Deus, com seu amor infinito, Ele enviou seu único Filho para poder trocar de lugar com você e comigo. E nós, muitas das vezes, com nosso orgulho, prepotência, com nossa grandeza, nossa incredulidade, nos achamos melhor do que as pessoas e não conseguimos reconhecer o que Jesus fez por nós. Que você possa entender e compreender que esse mesmo Jesus que sofreu horrores, Jesus sofreu porque o castigo de cruz era um dos piores castigos que o homem poderia ter passado. Era uma morte realmente terrível e triste. Jesus ficou noite inteira apanhando, sofrendo, né? Com fome, com sede, e teve que levar aquela cruz até quando ele chegou ali no Monte Caveira para ser crucificado por amor a nós. Ele não merecia, ele nem precisava de tudo isso. Eu e você éramos merecedores de passar por essa situação. Olhe para Jesus, olhe para o sacrifício, olhe para você. Muitas vezes questionamos a Deus porque as coisas não andam nas nossas vidas, meus amados. Porque nós tentamos levar uma vida de qualquer maneira. Nós tentamos adaptar e achar que Deus ele vai compactuar com nossos erros. Não vai compactuar com nossos erros. Esse sacrifício perfeito na cruz do Calvário foi necessário para nos converter e nos convencer que nenhum homem
que reconhecer sacrifício jamais herdará o reino dos céus. Porque foi derramado o sangue de Deus naquela cruz. Foi derramado o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, santo, imaculado, preciosíssimo, sem sequer uma mancha de pecado. Nós, imundos, sujos, todos nós, às vezes rejeitamos esse evangelho glorioso. Estamos vivendo tempos difíceis nessa terra, meus amados. Esse ano que iniciou-se, expectativa muito difícil. O espírito de morte tem cercado a terra. Notícias horríveis pelos meios de comunicações nós temos ouvido nos dias atuais. E muitos continuam dizendo não para Jesus. Eu não quero te assustar nessa manhã, mas eu quero falar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Esse sangue não foi em vão. Esse sangue derramado naquela cruz é porque o Senhor sabia o que nos espera na eternidade. A vida aqui ela é muito curta. Muitos falam que temos que curtir a vida. Mas o Evangelho não fala isso. Quando Pedro estava com os discípulos recebendo o Espírito Santo ali, média de 120 pessoas, a multidão cercou aquele lugar e ficou atônito porque eles estavam falando em diversas línguas e começaram a falar que estava bêbado. Pedro levantou e explicou, e a mensagem de Pedro foi: arrependa-se. Arrependa-se que é chegado o reino dos céus. A Bíblia fala que 3.000 almas se curvaram porque se arrependeram. A vida não é feita para curtição. A vida é feita para se arrepender dos nossos pecados. Agora é uma oportunidade que você tem de se arrepender do seu pecado. Esse sangue precioso, ele vai ser cobrado um dia, se você não reconhecer o sacrifício de Jesus. Existe uma eternidade nos esperando, meu amado. A escolha é sua, a escolha é minha, de vivermos ou não vivermos a presença de Deus. Porque Jesus sofreu demais, mas demais mesmo, porque nós não iríamos suportar, meus amados. Se nós fomos levados para a cruz, então eu creio que muitos de nós, ou todos nós, quando recebemos aquelas chicotadas que ele levou ali, nós já iríamos morrer. Mas ele foi até o fim, humilhado, cuspido, por aquelas pessoas que muitos que ele curou, libertou, transformou. Todo mundo o abandonou naquele momento. Ele foi até o fim por amor a você. Medite nessa palavra nessa manhã. Aceite Jesus como seu Salvador. Se você está parado, prostrado, desanimado, volta para Jesus, não vale a pena. A Bíblia fala que há caminhos para um homem que parece ser direito, o final é morte e destruição. Satanás está enganando a vida de muita gente. Quem não consegue entender ou compreender o Evangelho de Cristo. A Bíblia fala que o Evangelho é renunciar. Renunciar a nós mesmos. Pega a sua cruz a cada dia e me siga, Jesus falou. Cada dia é um dia diferente do outro. De repente proporciona vários sofrimentos, mas é o caminho que vai nos levar aos céus. A Bíblia fala que todos os olhos verão, todo joelho dobrará e toda a língua terá que confessar que só o Senhor é Deus. Não tem como fugir desse juízo, deste momento, se nós não curvarmos aos pés do Senhor. Reconheça Ele como seu Salvador. Entenda que eu e você deveríamos estar no banco dos réus, naquela cruz, mas Ele, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele morreu por nós. Aceite Jesus como seu Salvador de verdade. De verdade. Esqueça esse mundo de pecado. Fuja da aparência do mal. Fuja, corra, se afasta. Se curva aos pés do Senhor. Porque Ele vai mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos. Porque se não fosse assim, Ele não teria vindo aqui na terra simplesmente para passar por tudo isso. E nós vivemos enquadrado aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Depois subimos como anjos para os céus. Não é assim que funcionam as coisas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Está lá em Evangelho de João capítulo 14, versículo 6. Amém? Se você está parado, prostrado, desanimado, volte agora para Jesus. Corra aos braços do Senhor. Se você não conheceu esse Evangelho, ele é a única solução que você tem de chegar no reino dos céus e morar com o Senhor. Irmãos, o arrebatamento está às portas. Está às portas. Jesus está voltando. Jesus está voltando, não tem o que falar. Nós estamos vendo os sinais, os acontecimentos, está tudo muito rápido. Jesus está voltando.
Então volte aos pés de Jesus. E você que não aceitou, aceite Ele como Salvador. Porque a nossa redenção está mais próxima do que possamos imaginar. Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Fique na paz.